85% de queda. É isso que esse analista está projetando para o Bitcoin. Mas o maior perigo não é o preço desabar, é o que acontece depois. Existe um mecanismo psicológico que quebra 9 em cada 10 investidores de Bitcoin antes do mercado voltar a subir. Ele não aparece nos gráficos, não tem um nome no noticiário e é completamente invisível para quem não sabe o que procurar. Nesse vídeo eu quero te mostrar o que realmente elimina os investidores de Bitcoin antes do próximo ciclo de alta. Afinal, qual é o inimigo que ninguém menciona? E por que as maiores fortunas do Bitcoin foram construídas exatamente nos momentos de mais medo? Vamos começar. A notícia da CNN que eu mostrei veio de um relatório da Bloomberg Intelligence. O analista Mike Malone está projetando que o Bitcoin pode cair para a faixa dos $10.000. Estamos falando de uma queda de 85%. É o tipo de queda que em toda a história do Bitcoin aconteceu apenas 2 vezes, nos 2 primeiros ciclos, quando as pessoas ainda estavam descobrindo o que o Bitcoin era. Era outro Bitcoin num outro mundo. E ele está dizendo que irá acontecer o mesmo. Os argumentos do analista são que existe uma retirada de liquidez do mercado financeiro, uma cautela crescente de grandes investidores e também uma narrativa que o Bitcoin está perdendo a força depois de anos de valorização forte. Sabe de nada. Esse conjunto de fatores leva a um fenômeno específico. E antes de qualquer coisa, eu preciso te explicar o que esse fenômeno significa, porque existe uma versão dele que quase ninguém conhece. E é essa versão que quebra a maioria das pessoas antes do mercado voltar a subir. Capitulação. A maioria das pessoas acha que sabe o que significa. Geralmente associa com o mercado caindo muito, mas não é bem isso. A capitulação de preço é um momento específico. É quando o mercado cai rápido e forte o suficiente para forçar quem estava segurando a finalmente vender. Não porque decidiu, mas porque ela não aguentou mais. É aquele movimento em V nos gráficos. Desce rápido, todo mundo vende na parte de baixo e começa a recuperação. É doloroso? Sim, muito, porém é rápido. O problema é que todo mundo aprende apenas sobre esse tipo de capitulação, mas o que quase ninguém fala é sobre o outro tipo de capitulação que existe. E é exatamente esse outro que quebra o seu psicológico de verdade. Capitulação tipo 2, o inimigo que te destrói. Imagina que o Bitcoin cai de $120 mil para $40 mil em 6 meses e depois volta a subir. Você pode ficar desesperado, mas dependendo, pode até aguentar. Agora, imagina outro cenário. O Bitcoin não cai para 40 mil de uma vez. Ele tem uma queda brusca até 80, você passa mal, mas depois de algumas semanas, o preço começa a subir para a faixa dos 90 mil. E aí você pensa, o mercado virou, foi só uma correção. 2 dias depois, adivinha, ele cai para 70 mil e você entra em pânico novamente. Passa algumas semanas e o preço começa a subir. Você respira aliviado e acha que o pior já passou. Não demora muito e já aparecem vídeos dizendo que o Bitcoin vai para a lua. Poucos dias depois, você vê ele caindo para 60 mil. Toda aquela sensação ruim volta. Pega essa situação e repete ela 10 vezes durante um ano inteiro. 12 meses de falsas altas que viram quedas. De você olhando para o gráfico todo dia achando que encontrou o fundo e o mercado te lembrando que ainda não chegamos lá. De notícia boa seguida de notícia ruim. De você calculando quanto perdeu. E tem um detalhe maldosamente curioso que piora tudo. Olha esse gráfico. Repare em quanto tempo o preço fica em tendência de alta e quanto tempo ele fica em tendência de baixa. Percebe o padrão? Durante o mercado de baixa, você passa mais tempo subindo do que caindo. As altas duram dias, às vezes até semanas. E então, as quedas bruscas vêm e apagam tudo. Isso joga combustível na falsa sensação de que nesses momentos estamos em alta. E cada queda brusca é uma pancada no seu psicológico. Se você não entende isso, chega uma hora que você quebra. Isso é o que podemos chamar de capitulação de tempo. Diferente da capitulação de preço, aqui não existe uma queda vilã, aquela queda gigantesca. O que te derruba é o acúmulo de falsas esperanças, de decepções repetidas, de energia desperdiçada. E isso precisa de tempo para acontecer. Mas no final, ela quebra o psicológico de muitos investidores. Quando analisamos os padrões de pessoas que desistiram do Bitcoin, notamos que não foi por causa de uma perda específica em si. Foi o esgotamento emocional de uma incerteza que demorou muito para terminar. É extremamente difícil para o ser humano aguentar uma incerteza por um longo período. Se você ainda adicionar pequenas derrotas de expectativa em cima disso, você tem a combinação perfeita para a desistência. No final de 12 meses nessa dinâmica, chega um momento de queda de 20% num único dia, que a pessoa, que já está quebrada, vende tudo. Não porque a queda foi gigante, ela pode até ter passado por quedas maiores anteriormente, mas ela já estava exausta. Carai, discípulo, entrei no vídeo achando que você ia me ajudar, e tudo que você fala é que o mercado vai cair 85%, que vai me destruir por 12 meses, e que quando eu achar que vem alta, vem uma queda. Muito obrigado, adorei, viu? Deixa eu dar um like invertido aqui. Para, calma que tem uma luz no final do túnel.
Eu precisei te explicar isso para te mostrar justamente como se proteger. Vamos para a parte que muda tudo. Deixa eu te entregar ouro aqui. Enquanto você estiver em um mercado de baixa, para de assumir que cada alta é uma reversão de tendência. Assume que ainda vão vir quedas, e várias delas. O preço estava em 70 mil e subiu para 75, apenas pega fôlego e se prepara para a próxima queda. Eu sei que isso parece deprimente, mas escuta o raciocínio até o final. Cada vez que o Bitcoin sobe 15% em um mercado de baixo e você pensa, esse é o fundo, você está fazendo uma aposta emocional. Quando ele volta a cair, não é só o seu dinheiro que sofre, é a sua energia, a sua confiança, a sua capacidade de tomar uma decisão racional. A alternativa não é paralisar, é ajustar a sua expectativa. Assuma que o mercado vai te testar mais vezes antes de começar a subir de verdade. Não porque você é pessimista, mas porque você está gerenciando o jogo psicológico, e não só o financeiro. É a diferença entre um soldado que marcha sabendo que a guerra vai ser longa e um que marcha achando que irá acabar em uma semana. Quem acha que a guerra acaba em uma semana, entra em colapso no segundo mês. Quem sabe que pode durar 1, 2, 3 anos, ainda está de pé no terceiro. E presta atenção, isso não muda a sua estratégia de compra. Se você faz compras todo mês, continua. O que muda é que você para de sofrer com cada movimento do gráfico como se fosse o fim ou o início de tudo, porque isso é desgastante. E agora entra o ponto que fecha tudo. São exatamente nesses momentos de medo, de notícia ruim, de projeções de 10 mil dólares, de queda após queda, que as maiores posições da história do Bitcoin foram abertas. Me responde essa pergunta. Em 2018, teve gente que comprou o Bitcoin a 6 mil e viu o preço cair para 3 mil logo depois. Essas pessoas estavam erradas em comprar Bitcoin a 6 mil? Olha esse gráfico. Essa é a distância entre 3 mil dólares e 6 mil dólares no gráfico atual. E não tô conseguindo ver. Entendeu? Nos dois pontos foram entradas geniais no Bitcoin. As duas te fizeram fortuna se você aportou nessas quedas consistentemente. Quem não vendeu com raiva, com vergonha, eu sabia que devia ter esperado, estava absolutamente certo. Não no curto prazo, no longo prazo. E deixa eu te contar um segredo. O Bitcoin vai chegar a $1 milhão. Isso é fato. Pode me cobrar daqui 20 anos se for o caso, mas presta atenção. Como você vai se sentir de ter comprado a 50 mil? Feliz? Que bom. Mas e se você comprou apenas em 60 mil? Vai estar feliz também, não vai? Que bom, você não é louco. E se você comprou apenas em 70 mil? A mesma coisa. Não vai existir nenhuma diferença prática se você está fazendo aportes frequentes. Todas essas entradas vão parecer geniais. Todas vão ter gerado mais do que 10 vezes. A única divisão que vai importar é se você comprou ou não comprou. Quando a CNN está dizendo 10 mil, quando o gráfico está vermelho há semanas, quando seus amigos já desistiram, esse é o momento. É exatamente aí que a sua riqueza será construída. Estamos em um momento excelente de compra, mesmo sabendo que o Bitcoin pode cair 50%. E ele pode chegar a 10 mil dólares. Honestamente, ninguém sabe. Mas a 1 milhão não é questão de ser, é questão de quando. E quando isso acontecer, eu torço para que você tenha acumulado o suficiente. Se você quer estruturar esse jogo de forma séria, carteira, autocustódia, estratégia de compra, o mestre do Bitcoin tem tudo isso. O link está na descrição. E se você quer entender como proteger o que já acumulou, eu fiz um vídeo mostrando as melhores carteiras físicas disponíveis hoje. Clica aqui e eu te vejo lá.